Quais são os exames laboratoriais que toda mulher autoimune precisa avaliar pelo menos 2 vezes por ano? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Olá, senhoras! Sejam muito bem-vindas ao meu canal. Eu sou Marijara Vilas Boas, nutricionista integrativa funcional, especialista em autoimunidade feminina. E não é só porque eu tenho mais de 10 anos lidando com pacientes autoimunes que eu estou aqui falando para você no meu canal, mas também porque eu sou uma mulher autoimune e eu sei muito bem o que é conviver com a fadiga, com as dores articulares, de perceber os sintomas piorarem quando eu não durmo bem, quando eu tenho algum estresse emocional ou quando tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Principalmente porque também nessa fase eu estou passando pelo climatério e a gente sabe o quanto o climatério traz uma infinidade de sintomas, desde a irritabilidade, a insônia, o fogacho, e aí você imagina tudo isso acontecendo ao mesmo tempo dos sintomas da autoimunidade. Então, vamos lá para o assunto do vídeo de hoje. Se você descobriu recentemente a doença autoimune através do seu médico, da sua médica, mas está meio perdida em relação a quais exames você precisa fazer com frequência, pelo menos 2 vezes por ano, para monitorar os seus sintomas e a evolução da doença. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, trazendo para você cada exame, os mais importantes, que você precisa ficar atenta, precisa avaliar durante o seu tratamento e saber também como interpretar esses resultados. Isso é muito importante. Você precisa conhecer os parâmetros, para que é que eles servem, o que é que eles avaliam e saber interpretar o resultado em relação à evolução da sua doença. Uma outra situação que confunde muito as pacientes autoimunes é que nem sempre o médico que está te acompanhando, que está te tratando, que diagnosticou a doença autoimune, pede de forma completa todos os parâmetros que são importantes para essa avaliação, principalmente alguns anticorpos. Eu digo isso porque eu recebo muitas pacientes que vêm dos médicos que estão acompanhando, que deram o diagnóstico da doença, e quando elas trazem os exames laboratoriais recentes, eu percebo que muita coisa importante ali não foi solicitada. Então é muito comum que antes desse primeiro contato, eu já receba os resultados dos exames e já solicite à minha paciente exames complementares, principalmente com algumas vitaminas, minerais e anticorpos que são fundamentais para que a gente possa avaliar tanto a doença autoimune que a paciente já apresenta, quanto o risco de desenvolvimento de outras doenças autoimunes. Porque isso, os anticorpos respondem muito bem. Quando eles estão alterados, a gente consegue identificar qual é o risco potencial que a paciente tem de desenvolver uma outra doença autoimune. Por exemplo, uma paciente que tem artrite reumatoide, que ela tenha o fator reumatoide alterado, que é o marcador principal que vai diagnosticar artrite reumatoide. Mas também é muito comum que as pacientes que têm artrite reumatoide já apresentem o anticorpo da tireoide alterado, que é o anti-TPO. É o anticorpo clássico que vai dar o diagnóstico, vai confirmar o diagnóstico de autoimunidade para a tireoide. Então, muitas vezes essas mulheres estão ganhando peso, estão muito fadigadas, com muita indisposição, com queda de cabelo, colesterol aumentando. Tudo isso tem relação com uma tireoide que não está funcionando bem. E muitas vezes essa paciente que tem artrite reumatoide, ela está fazendo reposição de hormônio para a tireoide desnecessariamente, porque se a gente corrigir essa autoimunidade da tireoide, ela não precisa da reposição desse hormônio. Mas por que isso acontece? Porque as doenças autoimunes, elas têm uma única base, é como se fosse um iceberg. A base do iceberg que está encoberta pela água é toda a base da doença, é a alteração da imunidade, é a condição genética, é o processo inflamatório, e tudo isso junto gera um potencial risco de desenvolvimento das doenças autoimunes. O que é que aparece aqui na parte de cima, na parte que está exposta, acima da água? Os sintomas. Então, uma paciente que tem artrite reumatoide, ela pode ter apenas dores articulares, mas isso não exclui o risco dela estar desenvolvendo já 2 ou 3 doenças autoimunes ao mesmo tempo. Esse exemplo que eu acabei de dar. A paciente tem artrite reumatoide, mas já apresenta também alguma autoimunidade na tireoide. E essa autoimunidade a gente consegue identificar de forma precoce através da avaliação dos anticorpos da tireoide. E o anti-TPO é o exemplo disso. Então, para a gente ir já direto para esses exames que você precisa ficar atenta, porque é necessário avaliá-los a cada 2 vezes no ano, pelo menos.
Se você tem uma doença autoimune ativa, se você vem tratando 2 vezes no ano, já é um intervalo de tempo aí suficiente. Se você vem tendo surtos muito frequentes, se você não vem fazendo modulação intestinal, cuidando da alimentação, cuidando do seu sono, gerenciando o estresse, ou seja, se você está tratando a sua doença autoimune apenas com medicação isoladamente, talvez a frequência da avaliação desses exames precise ser maior. Por que eu estou dizendo isso? Porque a doença autoimune, quando ela é controlada apenas através das medicações, você está controlando apenas os sintomas. Você não está indo na base da doença autoimune, que é justamente esse iceberg que eu acabei de explicar agora há pouco. Toda essa base, se ela está desorganizada, a tendência natural é que você piore os sintomas cada vez mais. E nesse caso, a medicação apenas, sem esses outros cuidados, não vai ser suficiente para tratar de fato a doença. O primeiro marcador muito importante que você precisa avaliar com frequência, você que é mulher autoimune, é o VHS, que é a velocidade de hemossedimentação. É um marcador que avalia inflamação de uma maneira mais geral, tá? Ela não sinaliza a inflamação em um determinado lugar do corpo, em um determinado órgão. Mas um VHS aumentado demais, desconfie. Existe ali um processo inflamatório silencioso que pode estar, sim, na base de uma doença autoimune que não foi tratada adequadamente. O FAN é um marcador muito avaliado nas pacientes autoimunes, justamente porque é um marcador que vai identificar realmente a autoimunidade. A gente não consegue identificar qual é o órgão que está sendo atacado nessa autoimunidade, até para poder classificar o nome da doença autoimune, mas um FAN alterado já é um sinal, sim, muito evidente, muito claro, de que ali naquele corpo existe uma autoimunidade. O que a gente precisa agora é investigar com mais detalhes, conversar com a paciente, avaliar outros marcadores específicos de autoimunidade para saber onde essa autoimunidade está acontecendo, qual órgão ela está afetando. O terceiro marcador, muito importante, apesar de ser bem geral, mas é importante solicitar ele de forma complementar, é a PCR ultrassensível, que é uma proteína aguda produzida pelo fígado que quando está aumentada, significa que o corpo está inflamado. Da mesma forma que o VHS, a gente não consegue identificar onde é que a inflamação está acontecendo. Mas, uma vez aumentado esse parâmetro, significa que ali existe uma inflamação. Como a gente sabe que a doença autoimune tem como base um processo inflamatório, uma PCR aumentada demais, de forma persistente, já é um sinal claro de que ali exista, possivelmente, avaliando junto aos outros parâmetros, uma doença autoimune. A ferritina. Muitas vezes a gente se preocupa com a ferritina só em relação ao estado de ferro, se a pessoa está com anemia, se não está. Mas uma ferritina alta é muito ruim. Ferritina alta em pacientes que têm um estilo de vida muito desequilibrado, que estão acima do peso, que já têm alguns marcadores de autoimunidade aumentados, é uma confirmação clara que precisa ser tratada. Então, ferritina alta não é sinal de saúde e não é necessariamente porque você está consumindo muito ferro. Ela pode significar um processo inflamatório importante que vai prejudicar muito a sua doença autoimune. Vitamina D, a queridinha, necessária, fundamental no tratamento das doenças autoimunes, e é muito importante que todas as pacientes autoimunes tenham o seu nível de vitamina D no sangue, no mínimo em 80, porque isso é uma garantia de proteção. Proteção em que sentido? Na redução do processo inflamatório, na modulação da autoimunidade, controlando os sintomas e fazendo com que a remissão de fato aconteça. A vitamina B12 também é muito importante, precisa ser suplementada, principalmente quando os níveis estão muito baixos. Os níveis ideais de vitamina B12 no sangue para pacientes autoimunes devem estar sempre em torno de 900 a 1000, porque também é uma garantia de prevenção, de proteção. Como a vitamina B12, a gente não tem reserva corporal dela, é muito comum que quando você pare a suplementação, muito rapidamente o nível sanguíneo reduza muito. Então, essa suplementação de vitamina B12 é quase que obrigatória, mas é óbvio que você precisa ter essa certeza sempre associada, sempre utilizando como base os seus resultados de exames. Nunca suplemente por conta própria e muito menos sem avaliar os resultados de exames recentes para saber de fato se você precisa da suplementação e qual é a dose. E também esse resultado de exame é importante porque se você for começar a suplementação, você precisa ter ele como um parâmetro de início de tratamento, para que pelo menos 3 meses depois, reavaliando esses exames novamente, você possa comparar os resultados novos com os resultados anteriores. Por isso que é sempre importante, quando você for fazer suplementação, avaliar
os resultados de exames recentes. O cálcio iônico. Por que eu chamo a atenção aqui para o cálcio iônico? Porque a maioria dos exames que a gente avalia as pacientes autoimunes e nas pessoas em geral, se solicita o cálcio total. E o cálcio total, gente, por ironia, ele vai estar sempre normal, porque o cálcio total é aquele que está presente, disponível na circulação, no sangue. E não é esse cálcio que nos interessa, a gente quer avaliar a reserva de cálcio. Portanto, a reserva de cálcio, que a gente vai ter a certeza do quanto o seu corpo está armazenando, o quanto você tem de reserva desse mineral, é através da avaliação do cálcio iônico. Esse cálcio, sim, vai sinalizar as suas reais reservas de cálcio. E como cálcio e vitamina D caminham juntos, eles atuam no nosso corpo de forma conjunta, é importante, sempre que avaliar a vitamina D, avaliar também os níveis de cálcio iônico. Porque se você vem suplementando a vitamina D, quanto maiores os níveis sanguíneos dessa vitamina, mais absorção de cálcio você vai fazer, vai realizar. Então é importante que a gente avalie no sangue, na urina, os níveis de cálcio com regularidade quando existe a suplementação de vitamina D, principalmente se essa suplementação é feita em doses muito altas. E por fim, o PTH. PTH é muito importante, principalmente nas pacientes autoimunes que fazem suplementação de vitamina D, porque o PTH ele vai definir ali como é que está essa absorção do cálcio, como é que está esse equilíbrio da absorção do cálcio no sangue em relação aos níveis de vitamina D. E esse PTH vai sinalizar também o risco até de uma possível calcificação relacionada à suplementação de vitamina D. Quanto maior o nível de vitamina D que você está suplementando, mais eficiente se torna a absorção de cálcio. E muito cálcio circulando no sangue, existe um risco aí relativo de calcificação de artérias, de calcificação de outros órgãos, como os rins, o fígado. Então, para evitar esse risco, a gente avalia sempre em paralelo quando há a suplementação de vitamina D, mesmo em níveis mais baixos, por precaução, tá? Mas a maior preocupação mesmo em relação a esse PTH é quando o nível, a dose de vitamina D suplementada é muito alta, como em alguns protocolos específicos para tratar a doença autoimune. No caso da prescrição de vitamina D por nutricionista, que é no meu caso, eu tenho um limite máximo de prescrição. Então, esse risco as minhas pacientes não correm, porque o nível de suplementação que eu posso prescrever é um nível mais fisiológico, é um nível menor. E nesse nível, a suplementação de vitamina D não vai de forma nenhuma comprometer esses níveis de cálcio para a paciente correr o risco de ter uma calcificação de uma artéria, uma calcificação dos rins, por exemplo. Então, é zero risco, porque a dose de prescrição feita por nutricionista é uma dose fisiológica. Mas, de qualquer maneira, é sempre bom a avaliação do PTH, que é o parato hormônio, nesse conjunto aí de exames que a gente avalia o metabolismo do cálcio e da vitamina D. Então, esses são os principais parâmetros gerais que são indicados que sejam avaliados pelo menos 2 vezes por ano nas mulheres que têm doença autoimune. E eu quero que você já comente aqui abaixo. Esses exames você faz com frequência? Algum desses aqui que eu citei você não conhecia e a partir de agora você vai começar a conversar com o seu médico para solicitar, porque você já entendeu a importância do acompanhamento desses parâmetros na sua evolução? E me conta também se você já fez alguma mudança alimentar, se você faz uso de algum suplemento específico, se você tem acompanhamento nutricional para te ajudar a tratar a sua doença autoimune, levar ela à remissão, diminuir seus sintomas, melhorar a qualidade de vida, diminuir a quantidade de medicações que você usa. Me conta aqui abaixo que eu quero saber. Aqui abaixo na descrição do vídeo você vai ter links com outros vídeos relacionados também, muito importantes para as mulheres autoimunes, onde eu falo sobre inflamação, suplementação. Aqui no canal também tem algumas playlists onde eu selecionei os melhores vídeos em relação a cada assunto, tanto para a autoimunidade, quanto para a saúde da mulher e muito mais. E se você quer conhecer o primeiro programa nutricional exclusivo para mulheres autoimunes, toca aqui também na descrição, no link do PAN, Programa Autoimune Mulher, que é um programa que já vem melhorando a qualidade de vida de várias mulheres autoimunes, através de uma mudança de estilo de vida, mudança na alimentação, reposição de nutrientes importantes, modulação do intestino, controle do processo inflamatório, e essas mulheres recuperam a qualidade de vida, melhoram as dores, vivem com mais energia, com mais disposição, diminuindo a quantidade de remédios e recuperando a vitalidade que elas tanto merecem. Eu espero que o conteúdo do vídeo de hoje tenha sido útil para você, para sua rotina de autocuidado, e a gente se vê no próximo vídeo.